Louvamos a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá, estarmos na sua casa louvando, adorando e bendizendo o seu santo nome. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Em nosso último encontro estivemos meditando sobre o tema, o nome santo do Pai. Santidade tem sido um tema comum nas igrejas, mas apenas na boca das pessoas e longe dos corações. Cultos regados a louvores impactantes e que geram lágrimas nas pessoas, mas que, como fumaça, desaparecem logo após o culto ou logo na segunda-feira. Da mesma maneira, o santo nome do Pai não tem sido reverenciado como é devido. Ele é tão majestoso, como André disse, magnífico, que é digno de adoração de todas as criaturas. Jesus está dizendo que no início das nossas orações devemos reconhecer aquele a quem nós estamos nos dirigindo e também não podemos esquecer quem nós somos, pecadores miseráveis, que à parte da graça de Deus não temos direito a absolutamente nada. Isso define a estrutura e a atmosfera da nossa adoração com Deus. Você reconhecer e saber com quem você está falando. Ter uma atmosfera correta de adoração faz com que você consiga ter acesso ao Pai. E isso deve mudar a nossa vida, a nossa oração e, consequentemente, nosso viver diante dele. Inclusive influenciando a sociedade que nós vivemos. O que nós menos vemos nos dias de hoje é a influência da igreja na sociedade. A igreja ela tem se colocado muito mais como um gueto, como uma união de pessoas escondidas, do que realmente é alguém que realmente influencie a sociedade. Estamos meditando na oração do Pai Nosso, Evangelho de Mateus capítulo 6, e o título da palavra de hoje é que o teu reino venha. O reino do Senhor, ele tem que vir para ser verdadeiro, não só na sociedade, mas que primeiramente ele tem que ser verdadeiro nas nossas vidas. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos 9 em diante. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versos 9 em diante. Assim diz a palavra de Deus. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor, em nome de Jesus, lemos a tua santa e bendita palavra, que transcende épocas e eras e nos alcança nesta noite. Precisamos ouvir a tua voz, mais do que qualquer recado humano. Precisamos ouvir, Pai, a tua direção. Apresentamos os nossos espíritos diante do Senhor, pedindo que haja uma conexão com o teu espírito, que nós possamos ouvir a tua palavra, entender a tua palavra, absorver os teus ensinamentos e as tuas direções. Peço, Pai, que sobre mim haja capacitação do teu Espírito Santo, para que eu traga uma mensagem que provém do teu altar, para a glória, honra e louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Podeis se assentar, em nome de Jesus. Amém, Elô? Amém? Amém. Amém.
Que o teu reino venha. Nós desejamos o reino do Senhor. Mas o que temos feito para que esse reino realmente se estabeleça? Quando você tem um plano, desejo casar. Não basta você desejar ou ter vontade. E aí, entendeu? Há o intento, o desejo no coração de Moisés de desposar. Bonito, hein? Natália. Mas tem todo um processo, todo um caminho. Um caminho que ele é árduo e que muitas vezes faz com que a gente queira desistir. Mas é um reino que vai ser estabelecido. Não, Natália, não pega ele não. Quero você prestando atenção aqui, tá? Todo projeto que nós temos, ele tem que ter um tempo de preparação, um tempo de execução e um tempo de você ficar fazendo as correções dentro daquela proposta inicial que havia sido projetada. O Reino de Deus também é assim. Antes da fundação do mundo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo se reuniram e tomaram a decisão de criar este mundo, criar a minha vida, a sua vida. Antes que nós fôssemos substância informe no ventre das nossas mães, Ele já conhecia. Ele sabe de todos os nossos caminhos. E Ele estava preparando o seu reino. Por isso que a oração do Pai Nosso, ela contempla essa condição do reino de Deus. Mas o que é o reino de Deus? Como você poderia responder a esta pergunta? A resposta simples é que o reino humano, ele vai até as suas fronteiras. Então, se você pegar o mapa da América do Sul, por exemplo, você vai conseguir definir claramente o domínio da nação brasileira. No seu extremo acima, até o Chuí, lá embaixo, lado direito, o mar, lado esquerdo, países. Mas será que essa mesma condição, ela se refere ao nosso Deus? Já que entendemos que Deus é o Criador de todas as coisas, que Ele reina, onipotente sobre tudo, a extensão, de uma maneira muito simplista e clara, é que o domínio dele é toda a criação. Se você for na maior altura, Deus lá está. Se você for na maior profundidade, Deus lá está. Se você for para outro planeta, também Deus lá está. Mas será que é isso que Jesus quis dizer? Quando nós olhamos, abra aí por gentileza, Mateus capítulo 3, verso 2. João Batista diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Se Deus, Ele é onipotente, Ele é onipresente, e nós cremos que isso é verdade, e o reinado dele é determinado por toda a criação, por que João Batista ele está falando que esse reino está próximo? Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 17. Talvez, pastor, João Batista tenha se equivocado. Mas aí vem Jesus e fala a mesma coisa. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, o que está sendo falado dentro da oração do Pai Nosso é diferente desse domínio que é extensivo a toda a criação, planetas, galáxias e o que quer que seja. Se o reino de Deus equivale simplesmente a todo o universo sobre o qual ele domina, por que João e Jesus falaram que esse reino ele está próximo? Porque os reinos que eles estão se referindo, eles são reinos diferentes. Eles claramente querem dizer algo além do que pensamos dessa forma geral. Na verdade, se há algum tema que liga o Antigo Testamento e o Novo Testamento, é o reino de Deus. Quando nós olhamos a cultura judaica,
Eles ainda estão aguardando o retorno do Messias. Para eles, esse reino, ele não apareceu ainda. E eles, quando Cristo vem, eles têm um entendimento que esse reino que vai ser restaurado, que o Antigo Testamento fala, é um reino natural. Tanto que quando Cristo aparece, eles esperam que Cristo seja um rei segundo os homens. Como assim? Esse rei vai morrer na cruz? Ele vai ter um reino eterno? E as pessoas, elas queriam que fossem levantados pessoas, no caso Cristo. Cristo, quando viesse, ele seria levantado para destruir Roma, acabar com o domínio da Grécia e estabelecer um novo reino, um governo. E não é isso que Jesus está falando. Eles pensam de uma forma muito simplista, algo que as Escrituras elas trazem de uma maneira muito mais profunda. E aí o texto lá diz: venha o reino de Deus. No centro desse tema nós temos uma pessoa, Jesus Cristo. E esse reino ele começa a tomar uma forma, porque não é esse reino de um domínio claro de Deus, mas é o reino do domínio messiânico de Jesus. Um reino que será conduzido pelo Messias de Deus, designado não apenas como remidor, aquele que nos salva, aquele que nos resgata, mas como também o seu rei. Quando Jesus estava sobre a morte, prestes a deixar a terra, os discípulos perguntaram, Atos capítulo 1, verso 6. Aqueles homens conviveram com Jesus 3 anos, de forma intensiva. 1:6. João capítulo 1, verso 6. Atos capítulo 1, verso 6, perdão. Aqueles homens que haviam sido preparados para assumir esse reino, olham para Cristo e perguntam: Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino de Israel? Esses homens também estão pensando na cabeça do Antigo Testamento. Eles não entenderam que eles andaram 3 anos ao lado do Messias. Eles declaravam que ele era o Messias? Sim. Mas na cabeça deles, o domínio era terreno. Por isso que a palavra de Deus diz que a nossa guerra não é contra a carne, nem sangue. É contra as forças espirituais. O reino do Messias, ele é um reino espiritual. Eu imagino que Jesus, ali ressurreto, ele deve ter dado um tapa na cabeça e falado: eles não entenderam nada. Será que eu tenho que ficar mais um tempo aqui? Mesmo assim, ele deu uma resposta paciente e branda. Atos capítulo 1, versos 7 e 8. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, em Samaria, até os confins da terra, para que eles entendessem que o reinado não tinha nada a ver com aquele reinado ali. Eles ainda não tinham entendimento do que era o Espírito Santo, nem se conhecia o que era o Espírito Santo. No julgamento de Pilatos, Jesus foi questionado da mesma maneira: tu és rei? E ele responde: meu reino não é um reino terreno. Meu reino não é um reino humano. O meu reinado, ele é um reinado espiritual, muito acima do que vocês estão pensando. O Antigo Testamento estava chamando a atenção não para um reino que estaria presente apenas no coração das pessoas humanas, mas para um reino que existiria neste mundo sob o controle do Messias ungido de Deus, Jesus Cristo. Durante o ministério terreno, Jesus disse, Lucas capítulo 10. Lucas 10. Versos 9 e 11. Lucas 10, versos 9 e 11. Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus.
Verso 11: até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. O reino de Deus estava ali no meio deles, porque o rei estava ali. E eles estavam esperando que esse reino temporal, ele se concretizasse de uma maneira temporal e não ia se concretizar. Nós ficamos na nossa vida aguardando algo sobrenatural acontecer, mas o reino de Deus ele já foi inaugurado. É por isso que eu e você, como súditos do Senhor, nós temos que fazer algo. Se nós somos súditos desse reino, nós temos que seguir esse reino. E aí, antes do culto, eu estava brincando com a Natália e eu perguntei: que música você gosta? Porque a música que você gosta é aquela que você ouve. Se você realmente entende que o reinado de Deus, ele é real, que o Espírito Santo de Deus, ele habita no seu coração, você tem que ajudar a construção e edificação deste reino. Mas esse reino começou, mas ele não está consumado. Ele o iniciou e prometeu uma época em que o reino alcançaria o seu momento máximo e pleno, na qual ele, depois de subir aos céus e assentar entronizado à direita de Deus, ele iria retornar para realmente consumar todo este plano do reino do Senhor. Jesus não subiu para os céus apenas para ser o nosso sumo sacerdote, mas ele subiu para ele ser coroado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, conforme Apocalipse 17:14. Ele já foi coroado. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que tem o nome sobre todo nome. Ele é incomparável e, novamente, como eu gostei, magnífico. Magnífico o nome do Senhor. Ele, Jesus Cristo, em sua realeza, ele não é rei apenas no estado futuro, mas ele é rei nesse momento. E aí nós falamos de manhã a respeito desse contexto do quê? Do reinado de Deus, da sua soberania e da gente parar de desperdiçar as nossas vidas com coisas pequenas e ínfimas. Ele, Jesus, ocupa o assento da autoridade mais elevada de todos. Toda a autoridade no céu foi dada ao Filho de Deus. E essa autoridade, ele compartilha conosco. Oração final do Filipe. Vice-regência. Nós somos vice-regentes. Adão, ele foi colocado como vice-regente da criação e fez lambança. O ser humano, novamente, tem a oportunidade de glorificar ao Senhor através da regência, do cuidado com as coisas que são colocadas nas nossas mãos. E você tem que ter muito zelo em relação a isso. Falei para vocês, estava lá no Maranhão, cuidando daquelas ovelhas, quinta noite, sexta noite, sábado, das 8 até as meio-dia, 13 horas, trazendo conhecimento para eles, para que eles pudessem exercer o papel deles de vice-regentes de uma maneira melhor. Se Deus assim o permitir, nós vamos estar no domingo, lá numa outra igreja. Quem puder ir, vamos lá, para a gente poder trazer um pouco mais de conhecimento para aquelas pessoas. Independente da igreja ser maior, seja menor, se é grande, se tem mármore ou não tem mármore, o que vale a pena, o que não é desperdício, é o que você ouve, e ouve segundo a palavra de Deus. O resto é o resto. Igrejas e catedrais estão construídas, e eu não tenho nenhum problema com isso. Eu vejo que o nosso público está aumentando e a capacidade nossa está começando a ficar limitada. Se houver a decisão de Deus que a gente vá para um outro local, nós iremos. Maior. E não há problema, mas isso não é o principal. O principal é você estar sendo alimentado todos os dias, que você se encontra com a palavra e se encontra comigo, e você possa crescer cada vez mais. E deixar de se preocupar com coisas sem valor e sem sentido. Venha o teu reino. Conta um pastor fazendo uma viagem missionária na Europa,
E ele pegou um trem, ele passou por uma região perto da România, lá perto de onde era a parte oriental, antigamente, Alemanha Oriental, região onde havia uma restrição do evangelho. Estava ele, mais 2 missionários e uma moça, que era missionária também. Entrou 2 soldados, que eram visivelmente não cristãos. Eles chegaram, olharam para eles e pediram os documentos. E eles olharam os documentos e eles ficaram muito irados por aqueles homens serem cristãos. Joaquim? Vamos começar com você. A Heloísa já aprendeu, agora é com você, viu, filho? E aqueles homens visivelmente irritadiços porque as pessoas que não conhecem a Cristo, elas ficam irritadas. Queriam prender aqueles homens, logo depois entrou um outro homem com uma autoridade maior. Chegou o que está acontecendo. Nós pegamos esses 2 homens cristãos. E aquela moça, ela tinha um saco de papel. E ele falou, quero ver o que você tem dentro desse saco. Abriu uma Bíblia. E aquele homem abriu a Bíblia, folheou a Bíblia, e lá estava escrito que os servos de Deus não são deste reino, não são deste planeta. E ele fechou a Bíblia, olhou para os soldados e disse, eles não são americanos e não são cristãos, eles são de outro reino. E ali encerrou a história, porque aquele homem entendeu que a condição de você não estar aqui, você não é desse reino. Não é esperado que você queira as coisas deste reino. Você tem que viver, você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que cuidar da sua família, mas isso não é o principal. De que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta você conquistar o mundo inteiro e não ser colocado, aceito no reino de Deus? Há igrejas que exaltam a sua denominação e mesmo o seu pastor. Muitas vezes sem nem citar a pessoa de Cristo em seus sermões. Eu lembro que uma vez, eu não sei se comentei, provavelmente já, 10 anos de caminhada tem esse efeito. As histórias, eu não tenho como trazer novas histórias, são as mesmas de sempre. E aí eu estava lá no seminário evangelístico, o cara estava com a Bíblia na mão, e ele falou, hoje não é dia de pregação da palavra, hoje é dia de revelação, ele jogou a Bíblia longe. As pessoas, elas fazem isso. As igrejas, elas têm exaltado muito mais as suas denominações do que realmente o corpo de Cristo, do que o reino de Cristo. Certa vez estava eu e Rosângela numa reunião de liderança da Igreja do Evangelho Quadrangular lá em São Paulo, e o pastor que era coordenador estadual, ele mostrando a sua indignação, porque ele tinha convidado um rapaz para ser líder estadual de homens daquela denominação, e ele disse, eu vou orar. Como assim? Você vai orar? Eu sou autoridade. Eu tenho acesso a Deus e Deus me revelou que você é essa pessoa. Como que você ainda vai orar? As pessoas, elas estão preocupadas com o reino terreno, o reino humano. Isso acaba por trazer um conceito de independência que é nocivo ao ensinamento cristão. Como podemos pregar o evangelho do reino de Deus a pessoas que não querem ser controladas por um Deus soberano? Como você quer casar se você não encontra ou não entende o contexto, o conceito da submissão, que não é necessariamente apenas uma submissão feminina, mas submissão minha como homem ao Altíssimo, e a palavra de Deus? Já falei para vocês, a Igreja Batista tem algo muito interessante, que quando vai um membro ascender como membro mesmo, você aceita ser submisso à liderança desta igreja enquanto ela seguir as Escrituras Sagradas? E nós temos que entender que o nosso papel aqui é de submissão. Submissão ao reino de Deus.
submissão à palavra de Deus, e nós temos a obrigação de edificar, aonde nós estivermos, o reino de Deus. Em países como os Estados Unidos é quase uma ordenança colocar a bandeira do país em locais públicos, inclusive em igrejas. Mas quando você coloca um símbolo perto da bandeira dos Estados Unidos, a exigência é que a bandeira dos Estados Unidos esteja em melhor monta do que qualquer outra coisa, qualquer outra bandeira, em qualquer outro símbolo. Mas como que a gente pode colocar um símbolo cristão abaixo desta bandeira só porque o país está querendo que seja feito? E isso é um problema. Quantas vezes nós somos chamados a colocar a autoridade divina de Cristo abaixo de alguma coisa? Mesmo diante de tradições humanas, as leis divinas devem prevalecer, mesmo que haja algum tipo de ônus. Você se rebelar contra o sistema e ser servo de Deus incomoda, gera dificuldade. Eu devo lealdade à Constituição? Sim. Às suas leis? Sim. Mas primariamente a Cristo, porque Ele é o meu rei. Se Ele é o teu rei, você tem que ser obediente àquilo que Ele ordena. Conforme falamos na semana passada, a oração do Pai Nosso, ela segue uma certa lógica. A primeira petição que Jesus nos ensina é fazer na oração a seguinte declaração: santificado seja o teu nome. Oramos para que o nome de Deus seja considerado santo, que o nome de Deus seja considerado santo e o reino dele venha a este mundo. E quando isso acontecer, todo joelho se dobrará. Aleluia. E toda língua confessará que Ele é o Senhor. Romanos 14, 11. Só que as pessoas no mundo, elas são contrárias a essa figura da submissão. E elas acham que elas são independentes. E que elas tomam as suas decisões segundo a sua própria vontade. E eu estava conversando com o pastor lá do Maranhão e ele trouxe um ensinamento interessante que eu até brinquei com ele, assim, vou colocar na palavra, que é o conceito de celebração e o conceito de culto. Celebração, todos que estão no salão estão celebrando. Bate palma, brinca, ri, exalta. Mas será que todos estão cultuando? O cultuar, ele é único e exclusivamente coisa do Filho. E aí nós temos que ensinar Helena a cultuar. Temos que ensinar Manu a cultuar. Júlia a cultuar. Cauã, eu não decorei ainda. Cauã a adorar, a cultuar. E nós temos que ensinar Joaquim a cultuar. E Heloísa a cultuar. Enquanto ela está nessa idade, a gente tolera. Na idade do Joaquim, a gente releva. Idades maiores, não se permite. Então ela está brincando ali, ela não está cultuando. Ela pode estar celebrando. E aí a gente tem que entender que essa dinâmica ela vale para todas as coisas. Essa dinâmica ela vale para todas as coisas. Quando nós temos os nossos filhos eles estão prestando atenção naquilo que está acontecendo? Ou não? Refeições são feitas no âmbito familiar ou com a tela? Você precisa de mais um membro da família que é a televisão para estar lá? Ou você vai ensinar o seu filho que no culto a gente tem que ter reverência? Como eu disse para você, a gente aceita, a gente tolera. Helena, Manu, Júlia, negativo. Cauã, negativo. Tem que ser ensinado em casa.
Por isso que quando a gente fala da Santa Ceia, você tem que sentar com teu filho e falar: Santa Ceia é isso. Santa Ceia é isso. Coloca aqui em cima. Santa Ceia é isso. E a criança ela vai ter que começar a entender que aquilo ali não é uma brincadeira. E se ela não entendeu e ela não quiser, ela não participa. E você vai ver que a criança ela vai olhar e falar: por que que ele tem um pãozinho e eu não tenho? E você vai explicar: porque você não se colocou numa posição cultica. Então nós temos que entender que existem essas diferenças entre a celebração e o culto. Há multidões hoje em dia em que não se submetem ao reino de Deus. Mas Deus nos diz que no último dia, todo joelho se dobrará, de bom grado ou não. Eles não terão outra escolha senão a se prostrar, pois Deus quebrará os seus joelhos com vara de ferro e se certificará de que todos honrem ao seu Filho. Calvino, ele disse que é a tarefa da igreja dar visibilidade a esse reino invisível. A função é minha de dar visão a esse reino invisível. Como que eu faço isso? Através da minha vida, através do meu exemplo, através do meu modo de agir. E tudo isso é um processo que as crianças passam por isso. E nós, como adultos, também temos que passar por isso, porque eu olhei e falei: Natália, deixa a criança lá e presta atenção aqui. Nós temos o costume de deixar-nos levar, como as crianças, pelas coisas que estão ali à volta. Como se a gente quisesse se entreter. Mas não, aqui é um momento de culto. Em que nós temos que entender que a presença de Deus, ela é real. Nós temos que entender isso, porque se a gente não entender, a gente não aplica isso nas nossas vidas, e a gente vai continuar tendo essa vida ridícula diante do Senhor nas ruas. A vontade de Deus. Logo depois que Jesus diz que devemos, venha o teu reino, ele diz: faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. É este conceito da vontade de Deus, entre outros que nós já falamos nesse texto, ele vem trazendo 3 conceitos muito importantes. O primeiro deles, fala-se sobre a vontade soberana. A vontade soberana dele, ele não pede permissão para você, ele simplesmente vai e faz. Ele criou céus e terra, e ele não pediu opinião de ninguém. Ele olha para Jó e fala: aonde você estava quando eu criei a constelação? E Jó vai entendendo que ele está errado. Essa vontade soberana, você não influencia em nada. Você não tem nenhum tipo de voga, de permissão, nada disso. Simplesmente você tem que obedecer. Nós temos uma segunda vontade, que é a vontade oculta. São coisas que o Senhor tem para as nossas vidas, para essa criação, e que não adianta você querer descobrir, porque é oculta de Deus. Por quê? Que ele é salvo e eu não sou salvo. Eu estava lá com alguns irmãos lá na igreja e eles questionavam algumas coisas, questões que para nós agora são básicas, mas que todos nós tivemos essa dificuldade. Mas por quê? Se Deus ele é o soberano, por que ele não salvou todo mundo? Por que ele não já esmagou a cabeça de Satanás lá antes dele falar com Adão e Eva? E aí eu olhei para o rapaz, eu estava almoçando com ele, e eu falei assim: por que você pediu uma água com gás, com gelo e limão? Ah, pastor, você vai cair para esse lado, mas é claro, você pediu porque você quis. E ele faz porque ele quer. Não necessariamente ele revela a motivação dele para alguma coisa que ele faça. Mas nós temos que entender que pela fé, nós temos um Deus em que ele faz infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos, e que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus, que está em Cristo Jesus. Mesmo que você não aceite, mesmo que você não queira, é assim que funciona. E aí você olha para a vida do teu filho. O Joaquim, ele quer andar, ele quer mandar no ambiente. E aí o Nicolas está lá atrás tentando controlar ele, e é exatamente eu e você diante da vontade soberana de Deus. Porque nós queremos fazer o que nós queremos.
Ele não quer ficar no colo, ele quer andar. Ele quer mexer no laptop, ele quer fazer o que ele quiser. Eu sou o rei. E nós fazemos a mesma coisa diante de Deus. Nós crescemos em estatura, mas fazemos a mesma coisa. Mesma coisa. E a mesma coisa vai ser com o Lucas. Vai ser a mesma coisa. Porque os seres humanos, eles são assim. Apesar de nós termos características diferentes, nós seguimos a mesma forma pecaminosa. Nós queremos comandar. Nós queremos mandar. E a gente esquece que em Gênesis, quando se fala da criação, não se fala sobre domínio humano. Fala sobre obediência ao Senhor. E a terceira vontade é a vontade revelada, que é exatamente o que nós estamos fazendo. A vontade revelada, ela está manifesta na palavra, e nós buscamos na nossa meditação, na nossa oração, buscamos no culto, nos louvores, entender o que Deus quer para nós. E o processo da santificação progressiva é algo que eu conheço, aplico, aparece uma coisa mais bíblica, eu tiro aquilo que era o leitinho espiritual e coloco a coisa sólida no lugar, e é um processo que não acaba nunca. Tempo de crescimento o tempo todo. Graças ao bom Deus, o Senhor ele tem me dado acesso a muito conhecimento, mas agora eu tenho ficado incomodado a estudar sobre a questão de trauma, violência, agressão, o que acontece dentro do coração humano, para poder cuidar e poder ensinar as pessoas, porque todos nós temos grandes traumas ou pequenos traumas nas nossas vidas, e são coisas que têm que ser tratadas e cuidadas. Vontade revelada é a que está expressa em seus preceitos e mandamentos. Quando Jesus nos instruiu a orar, faça-se a tua vontade assim na terra como no céu, ele não estava falando da vontade soberana de Deus, porque ela ocorre independente de você querer ou não. Ele não está falando através da vontade oculta, porque essa você não vai descobrir nunca, a menos que ele te revele. Ele está falando da vontade revelada das Escrituras Sagradas. Este é apenas um reflexo daquilo que Jesus disse em outro lugar. João 14,15. Evangelho de João. Cadê a Bíblia, Manu? Evangelho de João, capítulo 14, verso 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se você realmente ama a Deus, você tem que olhar para a vontade revelada dele, a palavra dele, e tentar entender para então poder viver. Não é fazer porque alguém está mandando, é fazer porque você entendeu. Por isso que o nosso culto ele é um culto racional. Você não é chamado a fazer nada que você não entenda. E aí, Carlinhos está chegando, Natália chegando. Qual o nome dele? Breno chegando. Se não souber, ele também luta? Se você não souber as regras do octógono, você vai ser desclassificado. Só que no octógono, você treina de novo e vai de novo. Reino de Deus não. É uma tentativa. É só um round. Se soar o gongo e você não for aprovado, já era. Somos terrivelmente hipócritas se oramos pedindo que o nome de Deus seja santificado, que seu reino venha, que a sua vontade seja feita na terra como no céu, se nós, nas nossas vidas, não aplicamos isso. Por isso que o louvor, se ele é um louvor em que você entende o que está sendo falado, talvez você não chegue nem a cantar algumas estrofes. Deus, renova-me, e hoje foi 2 vezes. Você está pronto para Deus renovar você?
ou quando Ele renovar você, você vai chiar. Porque renovo gera dor. Eu lembro que a minha filha, quando ela estava crescendo, ela começou a sentir algumas dores nos ossos, nas pernas. Não sei nem se ela lembra disso. E nós levamos ela no médico. E aí a pediatra olhou e falou assim: isso é normal. É a dor do crescimento. Como ela tem essa estrutura de grande, porque o pai e a mãe são grandes, isso aí acaba forçando mais. Ela sente dor, não muscular, mas ela sente uma dor óssea. Você está pronto a ser renovado pelo Senhor? Hoje você cantou 2 vezes. Renova-me, Senhor, renova-me, Senhor. Já não quero ser igual. Aí Deus vai lá, mexe em você. Mas você não pediu que você não quer ser igual? Eu faço você deixar de ser igual e você acha ruim? Somos terrivelmente hipócritas se oramos pedindo que o nome de Deus seja santificado, que seu reino venha e que sua vontade seja feita na terra como no céu, se aquilo que realmente pensamos for. Na vida dele, sim. Na mim, não. Para mim, não. Cada vez que fazemos a oração do Pai Nosso, estamos pedindo para que Deus opere em nós e que nos faça obedecer a sua vontade na terra, da mesma maneira que é obedecida no céu. Ou você acha que um comando do Senhor para anjos, arcanjos, querubins e serafins, ele vai parar para questionar e perguntar assim: mas é agora, Deus? Eu tenho que fazer mesmo? Não pode passar para o outro? Ou eles vão e fazem? Não devemos esperar até que Jesus volte para manifestar o seu reino e a sua vontade. Porque se você esperar que Jesus volte para você fazer alguma coisa, talvez ele olhe para você e fale: eu nunca te conheci. E aí o ringue, blim blim, acabou o round. Não, mas eu quero lutar mais um pouco. Acabou. Nós devemos, na verdade, expressar todos os dias, através do nosso viver, em quem nós cremos. Amém, queridos? Amém. Senhor, louvamos, adoramos e bendizemos Teu nome, agradecemos pela Tua graça, Teu amor e Teu cuidado. Pedimos, Pai querido, que o Seu reino venha e que nós, Pai, sejamos servos que vivam neste reino. Nos capacita, Pai querido, cada vez mais a sermos instrumentos da Sua vontade e levar o reino do Senhor, primeiramente para Jerusalém, depois para a Judéia, Samaria, até os confins da terra, com as nossas vidas, os nossos recursos e também com as nossas orações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.